Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Hoje é uma conversa muito especial. Para comemorarmos os 35 anos de vida do nosso sindicato, nós convidamos a professora Rosaura, que é quem começou, uma das lideranças que começou toda a nossa luta. Rosaura, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito emocionada, porque é uma história muito bonita, a sua história de vida e de militância. Então, agradeço a oportunidade de você partilhá-la conosco. Eu que agradeço, Bia, e é um prazer enorme estar aqui, contar essa história. Tenho feito isso, né, e acho que é importante a nova geração conhecer a história da UTES, então essa iniciativa, vocês estão de parabéns. Nossa história começa em 1979, é isso? Isso. Em 1979, eu estava começando a trabalhar como professora, dando aula de física no Estadual Central, e ainda era estudante da UFMG quando o pessoal começou a convidar a gente para participar de algumas reuniões na Fafiche. Inicialmente era tentando retomar ou montar uma chapa de oposição ao Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular. Mas nesse período estava começando a retomada democrática no Brasil e acontecendo greves no Rio de Janeiro, greves de professores em São Paulo, greves de metalúrgicos, né? A ditadura, a gente ainda estava no período da ditadura militar, mas já com o início de redemocratização no Brasil, né? E aí nessas reuniões na Fafiche, teve uma delas que eu fui e tinham vários professores da rede estadual nessa reunião. E algumas decisões dessa reunião foram muito importantes, né? Decidiu-se procurar a PPMG, que era a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, e o Simpro, e reivindicar que as suas direções convocassem assembleias para discutir a questão salarial dos professores. Nós estivemos na PPMG, uma outra comissão foi no Simpro, e tanto a direção do Simpro quanto a direção da PPMG se recusaram a convocar a assembleia. Então, esse grupo de professores decidiu convocar uma assembleia por conta própria, né? Essa assembleia aconteceu nos sindicatos bancários e tirou uma pauta de reivindicações. E o interessante dessa história é que a pauta de reivindicações, né, a reivindicação salarial dos professores de Minas era o salário que os professores do Rio tinham conquistado na greve que eles fizeram. Então, tanto que a palavra de ordem na primeira greve de 79 era 888 e uns quebrados, era a reivindicação salarial dos professores mineiros. Então, essa primeira assembleia tirou a pauta de reivindicações, uma segunda assembleia na medicina definiu pela greve, né, a greve de 79, que foi uma greve histórica, uma luta maravilhosa, espontânea, né, os professores... as professoras, né, que éramos a grande maioria, ainda somos a grande maioria da categoria, assumindo essa luta, indo para a rua, né, se organizando, arrecadando dinheiro de fundo de greve, e aí a greve cresceu, né, foi fantástico. E aí a UTE nasceu. Aí a greve de 79, o governo estava se recusando a negociar com os professores porque dizia que aquela greve não tinha rosto, porque não tinha uma entidade na frente, né? O movimento elegeu um comando geral de greve, né, que era a direção do movimento, e se organizou em regiões e nessas assembleias regionais tirava a direção do movimento, né, os comandos regionais. E cada cidade, a orientação do comando geral era essa, cada cidade que entrasse em greve elegia o seu comando geral, né, o seu comando de greve. Tem um episódio interessante que foi a dona Maria de Lourdes Paraíso Coutinho, a professora mais velha de uma escola aqui em Belo Horizonte, quando o governo falou que a greve não tinha rosto, ela foi para o Estado de Minas, para o jornal, e falou assim, eu sou o rosto da greve, né? É uma greve que foi assumida pelos professores. Os professores se assumiram como o rosto da greve.
né? E a próxima assembleia, no pátio da Assembleia Legislativa, já tinha 10 mil professores, né? E todo mundo levantou o braço falando, eu sou o rosto da greve. Então, a greve durou 41 dias, atingiu 421 municípios, uma greve espontânea com uma direção eleita na base ali, né, naquele momento. E o maior saldo dessa greve foi a criação da UTE. No final, em julho, nós fizemos um congresso e decidimos criar a UTE, né, que é a União dos Trabalhadores do Ensino. Em 1980, uma nova greve, Rosaura, mas marcada por muita repressão. Conta um pouco desse período para a gente, já como UTE, União dos Trabalhadores do Ensino. Em 80, nós resolvemos fazer uma outra greve, e aí o governo, que era na época o Francelino Pereira, né, que inclusive em 79 mandou a polícia também. 79 teve o 29 de abril, que o Francelino mandou reprimir uma manifestação na Praça da Liberdade, jogando água nas professoras, né, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Então, teve repressão em 79. Só que a repressão de 79, ao invés de fazer o movimento diminuir, fez o movimento crescer, né? Só que o Francelino, em 80, botou a polícia na porta das escolas, ameaçou de exoneração e de demissão aos professores. Então, a polícia veio de forma muito mais violenta, né? Então, a greve, ela durou uns 15 dias, mas era assim, uma cidade entrava hoje e a repressão era tão violenta que saía no dia seguinte, né? E aí teve realmente exoneração de professores contratados e suspensão de professores efetivos. Teve uma punição violenta em 80. Mas a UTE continuou, né? A repressão foi grande, mas a gente conseguiu fazer a UTE crescer, se manter viva, né? A UTE a gente fazia as coisas tirando dinheiro do bolso, né? Todo mundo bancava essa entidade, né? Então, a gente trabalhava no horário que tinha livre, ia para as escolas, fazia discussão, né? Fazia vaquinha para pagar aluguel da sede, fazia vaquinha para pagar o telefone. Ou seja, a gente construiu essa entidade do nada, né? Os professores de Minas, eu fico também muito emocionada de contar essa história, porque é uma história muito bonita, né? Criar uma entidade do zero, e é essa entidade que tem essa importância que tem hoje, né? Em 89, você é eleita presidenta da UTE. E você tem um papel fundamental nessa articulação da nossa categoria, dos diversos setores, para que em 1990 se dê a unificação dessas entidades. Conta um pouco dessa história para a gente. Ao longo desses anos, nós tivemos várias greves e sempre o governo usava, principalmente a PMG, né, para dividir o movimento. Então, em vários momentos da nossa história aí nesse período, né, na hora da campanha salarial, na hora da greve, o governo chamava a PPMG para negociar, tentando tirar a UTE da cena política, do cenário político. E a categoria percebia isso, né, essas manobras que o governo usava para dividir a categoria, né? Usava as diferenças, as divergências para dividir. E a própria categoria começou a reivindicar, né, a unificação das entidades, porque percebia que a existência de várias entidades, então tinha associação de diretoras, associação de inspetoras, associação de supervisores, a de orientadores, associações municipais, né? Então, a ideia era unificar num grande sindicato, né? E com todo mundo no sindicato, para que o governo não utilizasse essas diferenças para dividir a categoria. Então, a categoria reivindicando isso, nós articulamos, começamos a tentar fazer esse processo de unificação, e aí criamos uma comissão com a participação de elementos das várias entidades, né?
numa comissão de unificação. E realizamos um congresso, né? O congresso aconteceu em 1990, teve mais de 3.000 delegados, professores, trabalhadores em educação do estado todo, para discutir e unificar as entidades. Nesse congresso de unificação, nós elegemos uma direção provisória, eu era presidente da UTE e fui a primeira presidente eleita nesse congresso do Sindiúte, e essa direção do Sindiúte, ela tinha uma composição com as várias entidades que participaram do processo de unificação. Então, tinham pessoas da UTE, da PPMG, da OEMIG, das associações municipais. Então, foi uma composição das várias direções. Você acompanhou um importante depoimento da professora Rosaura, que conta a história do nosso sindicato. Convido todos os telespectadores a continuarem conosco no próximo programa.